A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje vamos falar sobre um dos temas mais importantes da atualidade. Sabe aquele tema que está assim em todas as mesas de discussões? Em vários setores, em especial do agronegócio. Eu vou conversar com Ângela Ruiz, que é jornalista especializada em agronegócio e também especializada em clima. Ela tem uma longa história nessas duas áreas. Minha querida amiga Ângela Ruiz, tudo bem? Oi, Divino, tudo jóia? E você? Olha, é um prazer estar com você aqui no AgriProsa para a gente bater essa prosa agora nesses próximos minutos aqui nesse podcast tão, solicitado e tão conceituado aí, não só para o estado de Goiás, mas para o Brasil todo. É uma honra estar aqui com você. Que é isso? Você me faz chorar desse jeito, viu? Minha querida, me conta uma coisa. Como é que está o clima aí em São Paulo? Tem chovido, tem feito frio? Porque São Paulo é o seguinte, parece que faz as 4 estações num dia só, não é? Exatamente, as 4 estações num dia só. A primavera começou recentemente e aqui em São Paulo a gente está vivendo uma gangorra, Divino. São É. dias, assim, friozinho, com chuva, depois faz um dia de calorão, e aí depois o tempo volta a ficar nublado, fica aquela coisa assim, não chove, não molha, garoa, uns pinguinhos, aí tem hora que a chuva aperta, e depois o sol retorna. Então é aquela coisa, né, na primavera. A primavera é aquela estação que antecede o verão, mas pouca gente lembra que a primavera, ela também tem dias que parece inverno, porque é uma fase, é uma estação de transição entre o inverno e o verão. Então na primavera acontece de tudo, é essas 4 estações que você disse. Ângela, na semana passada, a NOAA, né, que é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, confirmou, salvo engano, foi no dia 9, a presença do Laninha, que parece-me que aí que vai persistir até fevereiro de 2026. Eu gostaria que você trouxesse para a gente o panorama desse Laninha e quais são as implicações dessa confirmação para o agronegócio, para o produtor que está nos ouvindo agora e que está aí desesperado para que a chuva caia para que ele possa plantar. Muito bem, isso aí. Na verdade, realmente o que você disse, foi no dia 9 mesmo, né, que a NOAA, que é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, confirmou oficialmente que nós estamos num período de Laninha, que é esse fenômeno climático que influencia o regime de chuvas e temperaturas em várias regiões do planeta. Aqui no Brasil, a gente também sofre os efeitos desse fenômeno, né. Então, de acordo com a NOAA, como a gente chama, o Laninha, as temperaturas, na verdade, da superfície do mar, lá na região do El Ninho, estão entre 0,5 abaixo da média, consolidando essa fase do ciclo, né, de, Enso, que a gente chama. E esse fenômeno Laninha, o que que ele é, né, para a gente poder explicar aqui para quem está nos ouvindo. O Laninha, o que que ele faz? Ele provoca o resfriamento das águas lá do Pacífico Equatorial Central e na parte leste desse Pacífico Equatorial. Então, ele altera os padrões lá de vento, de circulação atmosférica. E aí o que que acontece? Esse evento, agora, nesse momento, com a NOAA classificando ele, que a gente está vivendo, ele já está, né, nós já estamos sob a influência desse fenômeno, a NOAA diz que ainda a gente está com esse sistema fraco, mas esse sistema ainda atuando de forma fraca, ele pode gerar impactos no clima de uma forma global e também regional. Então, quando a gente olha para esses dados da NOAA, a gente precisa estar muito atento, ô Divino, o que que vai acontecer aqui no Brasil, porque
nesse momento, os produtores, a gente falando aqui do setor do agronegócio especificamente. Esses produtores estão, nesse momento, jogando a semente da soja no campo para a safra 25 e 26. Então, é um momento agora que o produtor tem que estar atento, não só às atividades de plantio dentro do campo, mas de olho também nesse clima para o desenvolvimento dessa safra que está começando agora. Então, é um momento muito importante, já que foi definido que o Laninha já está atuando, que é esse sistema que vai provocar aí alguns aspectos importantes com relação à chuva, vento, umidade, toda essa mudança na circulação atmosférica, não só do planeta, né, mas no Brasil, afetando aqui o comportamento das chuvas em diferentes regiões brasileiras. Então, é um momento agora para a gente ficar bastante atento. Você falou que o fenômeno Laninha atual é de baixa intensidade. O que exatamente você quer dizer com isso? Na prática, como é que funciona? O que interfere o fato dele ser de baixa intensidade? Quando a gente diz fraca intensidade, na verdade, é porque ele se configurou, né? A gente está com a configuração do Laninha, os modelos matemáticos de previsão de clima já indicam que a gente está sob a influência desse fenômeno e os produtores rurais sabem bastante como que esse fenômeno funciona na parte sul do Brasil e na parte centro-norte do país. A gente vai falar um pouquinho disso aqui ao longo do podcast, mas quando a gente fala de fraca intensidade, é porque esse Laninha, nesse momento, ele foi classificado, né, de fraca intensidade. Nós vamos acompanhar o movimento desse fenômeno ao longo aí da primavera e do verão, para a gente ver como que vai ser a tendência, né, da atuação desse fenômeno ao longo da primavera e verão, quando as culturas estão em campo aí, em fase de desenvolvimento. Então, assim, pelo que a NOAA publicou no dia 9 de outubro, esse Laninha ele deve continuar atuando de forma ativa até o verão de 2026. Então, quando a gente pensa até o verão, nós estamos no mês de outubro, nós estamos na primavera. O verão, a estação verão, começa lá em meados de dezembro, né? Então, vai estar lá. Começa em dezembro, passa janeiro, fevereiro, março. Então, até março, nós estamos aí sob a influência desse fenômeno Laninha. Então, a gente vai observar os efeitos dele entre agora, outubro, novembro, dezembro, janeiro, pelo menos até fevereiro, para a gente acompanhar aí como que vai ser a atuação desse fenômeno, focando, é claro, aqui, quando eu digo, na parte da agricultura brasileira. Então, assim, vamos ficar atentos a esses impactos climáticos pelo Brasil, que a gente vai falar aqui ao longo do seu podcast. Poderia-se dizer, então, que é muito cedo ainda para entender o que vai acontecer lá na frente. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos, viu, ô Divino, porque assim, ó, os impactos climáticos gerais, tá? Vamos falar de impacto climático geral aqui do Brasil. Mesmo fraco, esse Laninha, ele acaba alterando os padrões de chuva e de temperatura. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, quando a gente pensa lá para cima, na região norte e nordeste do país, quando a gente fala que a gente está sob a atuação de um Laninha, a gente já observa de outros anos com o Laninha que a gente observou, que é uma tendência de chuvas sempre acima da média, com os períodos mais úmidos. Então, o que a gente observa? Que dessa faixa entre o norte e o nordeste do país, a tendência em períodos de Laninha, nessa época de primavera e verão, é chuvas acima da média. Então, a gente tem períodos bem mais úmidos, a gente vê pouco período seco, né? Já no centro-oeste e na região sudeste, a gente observa uma característica muito grande nessa época que a gente está em Laninha, é de temperaturas nessas regiões mais amenas e chuvas regulares, o que pode beneficiar, então, essa agricultura na região centro-oeste e sudeste, mas com risco de excesso de chuva na época da colheita.
E quando a gente fala que tem temperaturas amenas e chuvas regulares, isso não quer dizer que a primavera e o verão todo vai ser de temperaturas mais amenas. É claro que pode acontecer um dia e outro a gente ter temperaturas muito elevadas. A gente vê notícias no Rio de Janeiro, por exemplo, de Rio 40 graus, por exemplo, e no Centro-Oeste também, com temperaturas muito elevadas. Mas quando a gente olha para o período de 3 meses da primavera, e quando essa primavera termina e a gente vai fazer o compilamento dos dados, desde o dia 1º de outubro até o último dia do mês de dezembro, que era a primavera. Quando a gente pega esse período, a gente viu lá quantos dias deu temperatura acima de 39 graus numa região, e a gente consegue fazer a média. Então, a gente sabe que a temperatura ficou ou mais amena por aquele período da média, ou um pouco mais elevada. Mas a tendência do Centro-Oeste e do Sudeste é que, de uma forma geral, as temperaturas fiquem mais amenas e as chuvas regulares. Para o Sul, aí o negócio é um pouquinho mais diferente. Em épocas que a gente está sob a influência de Laninha, os produtores rurais sabem muito bem disso, porque já vivenciaram isso, costuma acontecer o quê na região Sul? Períodos mais secos, com risco até de estiagem, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso não quer dizer que o Paraná não possa registrar alguns períodos secos ao longo desses meses de primavera e verão. Mas a tendência, de uma forma geral, para o Sul, é que quando a gente está sob a influência de Laninha, é que por lá a gente tenha mais dias com períodos mais secos, ou seja, pouca chuva. Isso não quer dizer que não vai chover nenhum dia da primavera e nenhum dia do verão. Sim, vai ter chuva, até porque as frentes frias, elas entram sobre o sul do Brasil ao longo do ano todo. Ela entra na primavera, verão, outono e inverno. A gente só sente mais o impacto dessa frente fria, mais ou menos, quando a gente está em outono e inverno, primavera e verão. A gente costuma não sentir tantos efeitos, né, de frentes frias, assim como a gente vê no outono e no inverno. Mas, por fim, quando é laninha, então, resumindo, no sul a tendência de secar um pouco mais, e aqui em cima, para o norte e nordeste, é a gente ter períodos de mais chuva. Ângela, vou fazer um intervalo, nós voltamos já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Estou conversando hoje com a jornalista especializada em clima e agronegócio, Ângela Ruiz. Ângela, eu não sei se é só uma observação, uma mera observação minha, mas eu tenho visto que parece que o produtor está um pouco mais cauteloso nesse ano em relação a outros anos. Por exemplo, quando acabava o vazio sanitário, muita gente já começava a plantar no outro dia, plantava no pó, acreditando que ia chover e tal. Esse ano eu tenho observado que parece que o pessoal está mais devagar, está mais cauteloso, está aguardando mais o solo ter a umidade ideal, até porque o custo de produção está muito alto. Então, no caso de haver um replantio, por exemplo, esse custo vai lá em cima. Então, o produtor corre um sério risco de perder muito dinheiro. Quer dizer, ele já não está ganhando essa coisa toda, né? Se ele tem que fazer um replantio, então acaba piorando. Então, assim, eu estou observando uma cautela maior. Eu não sei se aí no Sudeste, se vocês têm observado a mesma coisa, ou se o pessoal está a pleno vapor. Como é que está por aí? Olha, Divino, a cultura da soja, né, a semeadura da soja acabou de começar, né, de uma forma geral no Brasil inteiro, mas assim, se a gente olhar em anos de laninha, né, quando a gente sabe que o fenômeno já está atuando como agora,
a gestão preventiva, né, do produtor rural no campo, ela é fundamental nesse momento. Então, assim, tem algumas práticas que a gente sempre recomenda, os engenheiros agrônomos recomendam para os produtores rurais, que é escalonar o plantio, evitar concentrar todas as operações em períodos sujeitos a estiagens ou excesso de chuva. O produtor rural sempre tem ali a planilha na mão dele, o agrônomo ajudando o produtor rural, né, com as informações do campo. O produtor rural também recorre a informações como esse podcast que nós estamos gravando agora, para poder entender e ter um melhor conhecimento de como que vai ser essa safra 25-26. Diversificar cultivo, escolher variedade mais resistente ao déficit hídrico, por exemplo. Se eu estou no sul do país e eu sei que com laninha no sul, e por períodos que eu tenho já de exemplo, né, como produtor rural, de outros anos, que eu precisei diversificar meu cultivo porque eu estava em fase de laninha e teve estiagem, então eu busco procurar variedades que são mais resistentes a esse déficit hídrico. Agora, quando eu estou no norte e nordeste, a questão é outra, é reforçar o manejo do solo, a cobertura vegetal, para, né, reduzir ali qualquer tipo de problema que eu tenho, ou seja por umidade alta, ou seja por reduzir erosão. Eu acho super importantíssimo, eu sempre falo aqui quando eu converso com o produtor rural, é importante o produtor monitorar sempre a questão de olhar para a previsão de clima semanal, ajustar o calendário dele agrícola conforme essas atualizações da previsão. Essas ações vão reduzir impactos diretos nessas fases críticas que o ciclo vegetativo tem ao longo do desenvolvimento da soja. Por isso que quando a gente vai visitar algumas fazendas, eu olho bem assim para algumas fazendas que já estão fazendo e utilizando a agricultura regenerativa. Isso é importante porque o produtor rural ele já consegue reduzir o impacto, seja para o excesso de chuva na área dele, ou seja para a deficiência hídrica. Uma coisa importante que eu quero trazer aqui para você, durante muito tempo eu trabalhei com previsão de tempo, né, e de clima, trazendo essas informações para o produtor rural. E previsão de tempo é diferente de previsão de clima. A previsão do tempo é aquela que eu falo para você o que vai acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, é o que você assiste todos os dias à noite nesses grandes noticiários da TV brasileira. A previsão de clima, a previsão climática, ela é um pouco diferente. Ela já te traz uma tendência do que vai acontecer em novembro, dezembro, janeiro. Essa previsão climática, ela não é só usada pelo produtor rural. É usada, por exemplo, por um comprador de bebidas de grandes varejistas pelo Brasil, né? Ele tem que se programar para comprar esse tipo de mercadoria para ele colocar nos grandes supermercadistas. Então, o que ele faz? Ele não pode sair comprando assim, vou comprar um carregamento X, 2 carregamentos X. Ele tem um planejamento. Então, ele precisa desses dados antes para ele comparar o quanto ele comprou do ano passado, ano retrasado, se o clima do ano passado e do ano retrasado se comportou, de que forma ele se comportou e se esse ano a tendência é que ele seja parecido com os anos anteriores, porque ele vai usar todas essas informações para fazer a compra dele futura e depois espalhar isso. Então, imagine você que você é uma grande empresa do agro e você tem que comprar muitos insumos, muitas sementes. Então, você busca essas informações antes, como vai ser daqui 3, 6 meses, você faz um planejamento, compra os seus insumos antes, com base nessas informações, para depois você distribuir nas fazendas da melhor forma possível os seus insumos, as suas sementes. Porque, ora, você pode ter fazenda no norte e nordeste, você pode ter fazenda no sul. E o clima para essas áreas é diferente. O tipo de semente que você vai usar é outro, talvez os insumos que você vai usar é outro. Então, a previsão de clima ela é um pouquinho diferente da previsão do tempo.
Isso é uma coisa legal da gente falar, porque a previsão de clima te ajuda a fazer um planejamento futuro. E a previsão do tempo é aquela que vai te ajudar diariamente nas informações para você saber: olha, choveu tanto, olha, lá na fazenda, realmente a previsão indicava 30 milímetros de chuva, eu fui lá na minha estação meteorológica, choveu 25 na minha área. Ah, ou não choveu nada, mas nessa área não choveu, mas a 2, 3 quilômetros da fazenda choveu. Então, a previsão do tempo, ela te ajuda no diariamente, e a previsão de clima te ajuda no planejamento. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho isso, eu acho que os produtores, na verdade, eles estão, ninguém quer plantar no pó, é óbvio, né, espera o melhor momento para fazer o seu plantio, mas o que determina para o produtor rural é o que cai do céu, é a chuva mesmo. Qual que é o grau de confiabilidade dessa previsão climática que você colocou aí de longo prazo? Olha, o uso dessas ferramentas de previsão, ela está bem mais acessível e confiável para o produtor rural. Nos últimos anos, houve um avanço bastante expressivo nesses modelos de previsão de clima e na disponibilidade das plataformas que estão acessíveis hoje para o produtor rural, seja por aplicativo, aqui pelo celular, na palma da mão, ou seja por painéis digitais que ele olha em elevador, na rua, boletim técnico que ele pode receber das instituições e das cooperativas que ele está associado, aqui pelos dados da NOAA, que a gente comentou também, o próprio Instituto Nacional de Meteorologia. Então, tem muita informação onde o produtor pode adquirir essa informação de qualidade. Hoje o produtor ele consegue acompanhar esses mapas de chuva, risco de geada, tendência de temperatura em assim, quase tempo real, para ajudar ele nesse planejamento mais assertivo de plantio, de irrigação e de colheita. É só ele ter os aplicativos no celular, é claro, sempre, né, buscar eh, fontes de informação de confiança, eh, através também das suas cooperativas e instituições onde ele está cadastrado, mas assim, e o grau de confiabilidade hoje aumentou muito se a gente comparar a 20, 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso. Então, assim, ano a ano a gente vê os modelos de previsão, as tecnologias, a inovação melhorando cada vez mais esse processo de análise de previsão para o produtor rural, seja para o produtor, seja para outros segmentos do mercado que também utilizam essa informação para tomada de decisão. Você falou aí que até o setor de bebidas busca esse tipo de informação. E as seguradoras? E o crédito rural? De que maneira eles incorporam esse risco climático em suas análises? De que maneira eles utilizam esses dados? Olha, excelente pergunta essa sua. Hoje o risco climático está em todos os setores praticamente, né? Está na indústria farmacêutica, está na indústria de logística, está na seguradora, faz parte da rotina de banco. Então, assim, as instituições elas estão utilizando esses dados climáticos, principalmente os dados históricos, aquele que aconteceu de ontem para trás, né? E olhando para modelos de previsão também futuros para definir prêmio de seguro, limite de crédito, até exigências que os bancos têm de mitigação de risco. Então, em anos de Laninha ou até mesmo El Ninho, o mercado ele tende a ser mais cauteloso com essas operações em regiões que eles já sabem que são vulneráveis a esse fenômeno e a outros fenômenos também. Mas há incentivos para que produtores que adotam boas práticas agrícolas, né, até de agricultura regenerativa, né, usando plantio direto, rotação de cultura e até usando a informação meteorológica certificada, isso ajuda a diminuir ou até ajudar lá com as seguradoras, os bancos, essa questão aí dos riscos climáticos. E sabe, Divino, uma coisa que você me fez, lembrar agora, que é muito importante, hoje a gente fala muito, né, de plantio direto, agricultura regenerativa, como a gente pode, diminuir esses impactos da mudança climática
na região onde você está, porque a gente tem estados com extensões territoriais muito grande. Então você imagina uma seguradora dessa, os bancos rurais, fazer seguros para toda essa área, né. Às vezes tem produtor rural que ele tem quilômetros e quilômetros e quilômetros de terra, às vezes chove num pedaço, não chove no outro, o impacto da cultura numa área do estado foi maior ou menor que a outra, então esses prêmios de seguro, esses créditos, hoje o banco está levando muito em consideração esses dados climáticos. Então hoje praticamente os grandes bancos têm uma área já envolvida, né, olhando para esses dados climáticos hoje para poder precificar e ajudar o produtor nesses riscos e também nesses créditos. Vamos para mais um intervalo comercial? Já voltamos. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. O que esperar do clima com a confirmação da Laninha? Estou conversando com a jornalista especializada em clima e agronegócio, Ângela Ruiz. Tem alguma cultura que assim, tende a ser mais beneficiada ou mais prejudicada até, alguma que enfrenta maior risco, por exemplo, diante desse fenômeno aí? Olha, em anos de Laninha, né, e agora que a NOAA está classificando esse fenômeno e por enquanto, ele está sendo tratado como um fenômeno de fraca intensidade, e o que está indicando, pelo menos o que foi feito agora nesse relatório de 9 de outubro, ele ainda é de ser de fraca intensidade, aí mês que vem nós vamos ter um novo relatório, e aí a gente vai acompanhar a intensidade desse fenômeno, como ele está se comportando. Mas, por enquanto, esse Laninha sendo configurado de fraca intensidade, as temperaturas, né, a gente espera que fique dentro desse padrão normal. Mas é aquilo que eu te disse, não dá para a gente não encontrar episódios isolados que pode ocorrer aí ao longo desses 3 meses da primavera ou até o verão. Não dá para a gente classificar também que outros fenômenos climáticos não interfiram ao longo dessa primavera, verão, porque quando a gente fala que a gente está sob o efeito do Laninha, a gente não pode ficar só com essa visão de que a gente, tudo é culpa do Laninha, né? Nós temos outros sistemas meteorológicos que ocorrem ao longo da primavera e verão. A frente fria é uma que eu te disse, que passa ao longo do ano todo, independente de ser primavera, verão, outono e inverno. Nós temos, a atmosfera ela é muito dinâmica, né? Temos outros sistemas meteorológicos que podem atuar ao longo da estação e que acabam ali fazendo uma diferença na atmosfera. E às vezes chove muito em determinado lugar ou chove pouco, tudo por causa dessa atmosfera e desses sistemas que estão atuando. Então a gente não pode ficar só com a visão reta aqui, que é só o Laninha que tá interferindo naquele momento, né? O monitoramento constante vai ser essencial para a gente agora nessa primavera, verão, acompanhar o desenvolvimento da safra agrícola 25-26. É claro, olhando esse monitoramento, a gente, né, costuma avisar os produtores para mitigar alguns danos com as culturas mais sensíveis, por exemplo, café, hortaliça. Então, é importante o produtor estar de olho, sim, agora nesse momento, não só para o Laninha, mas também desses outros sistemas que vão acontecer aí da atmosfera ao longo da primavera e verão. Você falou da importância do uso de aplicativos, que hoje tem muita coisa aí na mão do produtor rural.
E eu tenho observado um movimento de comunicação maior dos produtores, por exemplo, em grupos de WhatsApp, né? Tem grupo específico em que o produtor manda lá a mensagem: olha, choveu 10 milímetros aqui na minha região, o outro perguntando, e aí, tem previsão de chuva, tal. Então, a impressão que dá é que existe uma comunicação maior nesse sentido, muito mais estações nas fazendas, né? Muita gente colocando ali as estações, até porque isso tem baixado o custo, tem tido aí um preço mais acessível. Do seu ponto de vista, Ângela, de que forma a comunicação sobre o clima pode ajudar o produtor a tomar decisões mais assertivas nesse cenário? Olha, a comunicação hoje, ela é estratégica para o agronegócio, a gente sabe bem disso, né? Seja aqui desse modo que a gente está conversando agora aqui, através de um podcast, seja pelo WhatsApp, da forma que você mencionou. Eu acho que o WhatsApp também é excelente para o produtor rural, ele é bem dinâmico, é rápido, mas assim, a gente tem que lembrar que a gente precisa transformar os dados técnicos em informação útil para esse produtor. O que vai permitir para ele decidir a hora que ele vai plantar, a hora que ele vai manejar a cultura, fazer algum tipo de aplicação, a hora que ele vai colher. Então, tudo isso é importante para ele ao longo do período, desde quando ele está lançando agora a semente do campo até a hora de colher. Então, assim, ó, ele buscar boletins informativos nas instituições que eu mencionei, através de podcast, igual a gente está fazendo aqui agora, né, falando para eles um pouco sobre esse cenário, as redes sociais e o próprio WhatsApp, vídeos educativos, né, eu acho que também ajudam a traduzir bastante essa questão da informação climática em ações práticas para ele, aproximando a questão da ciência, né, dessa informação meteorológica para o campo. E eu acho que o produtor rural, ele tem muito fácil essa boa comunicação antecipada para ele desses riscos, mas ele também precisa de orientação para tomar decisão. Então, cabe a nós ajudar ele a reduzir esses prejuízos, melhorar a produtividade dele com essa comunicação. O próprio engenheiro agrônomo, né, que está lá todo dia no campo, trazendo também para eles algumas dicas de melhorias e de produtividade no campo. Eu acho que faz parte também desse especialista ajudar o produtor rural a traduzir essas informações, né. Hoje eu falo que a gente trabalha muito para melhorar a comunicação com o agronegócio, né, transformar uma informação técnica numa informação mais, palpável para esse produtor rural, no sentido assim: "O que que eu faço com esse dado?" Porque, ô Divino, acho que você, como eu e acho que todo produtor rural sabe, não adianta a estação meteorológica do produtor rural lá no campo, trazer um monte de dado para ele, e esses dados chegar lá no computador do escritório da fazenda e ele não saber fazer nada com aquilo, né, com esses dados. Então, quando a estação dá um dado para ele, você pode ter certeza, esse dado vai fazer muita diferença, porque ele pode pegar esse dado de hoje e comparar com o mesmo dia do ano passado, o mesmo dia do ano retrasado, e aí ele começa a desenhar e fazer uma leitura de como está sendo a ocorrência de chuva ou não na propriedade dele, porque às vezes quando ele tem uma propriedade muito grande, não basta ter só uma estação meteorológica, às vezes ele precisa de várias, dependendo da extensão, né, da fazenda. Então você imagina que o produtor iniciou agora a semeadura da soja. Imagina aí, vamos pensar em extensões assim de mais de 30 quilômetros de terra. Então, quando ele está começando a semeadura lá na parte oeste da fazenda, até ele chegar na parte leste da fazenda, vai demorar dias. Só que aquela soja onde ele iniciou, na parte oeste, às vezes está com desenvolvimento já adiantado em relação àquela que ele acabou de plantar. Então, imagine você que, se chove adequadamente numa área e não chove na outra, isso traz um prejuízo para ele no desenvolvimento da cultura. Então, ele tem que fazer esse monitoramento constantemente. Então, ter esses dados hoje, eu acho que orienta esse produtor a reduzir os prejuízos dentro da área da produtividade dele. Mega, foi uma
honra conversar com você novamente. Obrigado, bom demais da conta ter essas suas explicações de maneira tão didática, né? Tão simples, de uma forma que todo mundo entenda. Bom demais, obrigado. Ai, Divino, obrigada a você, né, de ter me chamado aqui para a gente bater esse papo. Eu acho o seguinte, a mensagem agora para o produtor rural é o seguinte: ano passado, na safra 24-25, a gente teve momentos de muita apreensão. E mesmo assim, nós tivemos uma safra recorde. Um estado e outro teve um registro um pouco mais, um pouco menos que o outro, mas de uma forma geral a safra foi recorde. Um estado ou outro compensou o Brasil, né? A produtividade, e a gente foi recorde. Eu acredito muito na força do produtor rural brasileiro, acredito na força do nosso solo, da nossa terra, da nossa natureza. Eu acho que a gente vai ter uma safra 25-26 também muito boa. Esse Laninha, ele está se projetando de uma forma com intensidade fraca, o que permite para o produtor rural um planejamento desde que ele, né, faça o acompanhamento seguro, adaptado dessas informações, né? Como eu disse, no Centro-Oeste e no Sudeste, as chuvas devem ser regulares, favorecendo esse início de safra. No Norte e Nordeste, o cenário também é de boas precipitações e recuperação hídrica. Para o Sul, a gente precisa redobrar esse cuidado, né, com possíveis estiagens. Então, assim, o que eu acho? Com informação, manejo adequado, um monitoramento constante e esse produtor tendo condições de ficar de olho na sua safra, que a gente sabe que é uma safra, todo ano é uma safra desafiadora, né? Não tem como não ser. Mas eu acho que se ele ficar ali de olho aberto nas informações, olhando ali de perto, né? Com o pé e com a mão dentro do campo, olhando dia a dia a sua produtividade, tendo bastante gestão e eficiência, eu acho que a gente vai ter uma safra 25 e 26 aí também, com muito favorecida e, quiçá, recorde também. Eu sou muito confiante nessa questão. Mas é isso, redobrar os cuidados e ficar de olho aí nas informações climáticas ao longo da primavera e verão. Obrigada. Amém. Beijo para você. Até a próxima, viu, Divino? Até a próxima. Conversei com Ângela Ruiz. Gente, ela é nada mais nada menos que uma das 9 jornalistas mais admiradas do agronegócio do Brasil. Foi escolhida esse ano, recebeu um certificado lindo lá em São Paulo e eu estava lá para assistir a essa entrega. Então a Ângela é um fenômeno do jornalismo, é daquelas grandes profissionais que eu tive a honra, o privilégio de conhecer. Ela é especializada em clima e também em agronegócio. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.